o Paulo Ricardo ontem, né? Nossa. Paulo Ricardo tava ao vivo. Ai, que Ele legal. arrasou, né? Parecia que tava, né, voz de CD. Ah, tá fazendo tudo playback, aquela coisa toda. E como a gente curtiu, né? Sim. Nossa, eu dancei horrores. Aliás, falando em ontem, temos os melhores momentos agora. vamos conferir? lá. Vamos rodar? E pra você eu deixo apenas meu olhar 43. Aquele assim, meio de lado já saindo, indo embora, louco por você. Olha essa festa, que coisa mais linda! Tão animado ou não tão, menino? Quem cantou a abertura da Rainha da Sucata? Sidney Magal! Chegou o dia num dia especial como hoje. Especial, nem acredito. Agora você faz parte da nossa história também. É uma honra ter você aqui. Façam o quê? Que está no ar, nas ondas do rádio. A carne a gente recheou, ó, bem recheada. Nossa, olha o tamanho desse lanche. De volta aqui pro público, eu amo, gente! Eu amo as pessoas. Acabei de conhecer também a Camila, que faz aqui o Mulheres. Mas eu tô me sentindo em casa, eu estou emocionada. Muito obrigada. Todo mundo jogando, galera! Isso é de Bahia! Vai aí! Lá de Jaguaribe eu vim de lá de Patamares, bem na moralzinha! Eu já fico emocionada tudo de novo, né? Momentos inesquecíveis, né, Pan? Foi muito especial esse Foi. programa. Foi Foi bom mesmo. demais. A gente agradece mais uma vez, né? Não só os parceiros, a quem tornou tudo isso possível, a nossa produção, a direção da casa, que dá liberdade para que a direção do programa também consiga viajar nas ideias, trazer o público para perto da gente. Enfim, é uma delícia. Obrigada a vocês também, né? Que E a foi- você de casa, né, que nos assiste, afinal, estar no ar há 43 anos não é pra qualquer um. Exato. É Verdade. pra vocês, né? Sempre. Nossa, emocionante. A gente vai começar a fofocar? Eu acho que eu vou dar Você um vai dar um recadinho. Acho que você vai dar um recadinho. Mas Tá. conta o que teremos. Olha, eu vou falar de ator e atriz que estão dando prejuízo pra Rede Globo. Ah, é? O Canal 5. Tem disso agora? Pô, diz que tem, Nossa. Heitor. Diz que tem. Eu vou contar tudo daqui a pouco. Titi, Cabelinha e Eliane. Queremos saber. Eu vou Vou fazer contar. um resumão da história da Luísa Sonza e os desdobramentos dessa história. Queremos É saber. verdade? É marketing? O que tem de fato ou não? Vamos comentar. E eu falo daqui a pouco do surubão de Noronha. Existiu Opa! ou não existiu? Porque tem uma atriz, inclusive da TV Globo, que fala sobre essa história e vai dar o que falar, porque a gente vai discutir aqui e você de casa também está convidado para discutir. O surubão de Noronha é lenda ou é real? Tá convidado pra discutir fato o ou surubão, mas não pra ir no surubão. Não. Pra participar, não. Não. Até porque deve ser caro ficar lá naquele lugar, né? Pra participar. Carésimo. Barato não. Bom, assuntos quentes, então volto já pra que a gente converse. Vamos voltar pra fofoca agora. E qual é o primeiro assunto do dia? E Ai, bora acho que começar Luísa a fofocar, Sonza, porque né? desde ontem assunto não Luísa falta, Sonza. gente. Muita coisa pra falar, Nossa, viu? muita É, né? coisa mesmo. Vamos começar com o resumão do que aconteceu com Luísa Sonza lá no programa da Ana Maria, no Mais Você. Ontem chegamos a falar até com a nossa convidada, repercutindo essa história toda lá do Mais Você, da Luísa Sonza, que fez um chá traição. Sim, ela contou ali, revelou em primeira mão que foi chifrada por Chico Moedas, aquele que ganhou uma música para si, que se chama Chico. Verdade. Que é uma das músicas mais estouradas
deste novo álbum de autoria da Luísa Sonza. Ela não vai mais querer cantar no show, né, Tutu? Pelo contrário, eu acho que ela vai Você acha cantar que ela com mais vai? gosto É, agora, pode viu? ser. Porque tudo nessa vida é o quê? Dinheiro e marketing. Tudo é famoso engajamento, gente. Se engane você aí de casa que acha que essa situação foi tão espontânea assim, de uma forma que a produção não sabia, Ana Maria não sabia. Na verdade, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Que ela ia ser chifrada? Não, que ela ia fazer essa revelação. Foi combinado que ela ia ler a Foi carta. combinado, sim. Porque o que aconteceu é o olha, seguinte, gente. A entrevista com a Luísa Sonza no Mais Você já estava marcada há um tempo. A equipe dela marcou, com a produção do Mais Você, tudo agendado, certinho, combinado. Dito isso, a produção avisou que a ideia seria falar sobre o sucesso desse novo álbum, Escândalo Íntimo, que é o título do álbum, da Luísa Sonza, né? O show do The Town e tudo certo. A produção dela falou assim, ó, seguinte, a Luísa quer fazer uma revelação, aproveitar o programa da Ana Maria para contar algo inédito que está acontecendo e ela quer falar de primeira mão no programa da Ana Maria. Claro que a produção falou, beleza, vamos Bora. amar, né? Maravilhoso, Uma bomba mais dessa, assunto. mais assunto, mais repercussão e etc. Todo mundo topou. Muita gente reparou que a maquiagem da Luísa Sonza lá no Mais Você estava muito suave, não era uma maquiagem muito marcada, que a pele dela estava quase sem, né, muita maquiagem. Sei. Isso também foi uma estratégia, porque existia a possibilidade dela se emocionar, dela chorar e não queria uma maquiagem carregada para ela não ficar com o rosto todo manchado de maquiagem. Então tudo foi muito pensado, organizado, existia um roteiro, digamos, de como a entrevista seria encaminhada para que no final da entrevista ela fizesse a revelação. Então começa falando da trajetória dela, da carreira dela, fala do show do The Town, fala da música do Chico, faz a revelação. Essa foi a ordem ali, digamos, da estrutura desse roteiro, que foi a entrevista da Luísa Sonza. Então, existiu sim uma estratégia por trás. Ah, Tutu, você está falando então que ele não chifrou? Não, não é isso que eu estou falando. Ele chifrou sim, ele traiu sim a Luísa Sonza, porém a forma que ela contaria isso foi pensada de forma estratégica e não simplesmente um desabafo dela nas redes sociais. Quanto tempo eles namoraram, Tutu? 4 meses. 4 horas. 4 meses de relação. E aí tem outra coisa. Ontem foi divulgado também 4 horas. o resultado de um processo envolvendo a Luísa Sonza. Para quem não recorda, em 2018 aconteceu uma situação no qual Luísa Sonza foi processada por racismo. No caso, gente, essa no bar, situação... né? Em Noronha Isso, até, foi né? em Noronha, Foi até tia. em Noronha, eu Exatamente. lembro, Que ela se dirigiu a uma advogada negra e mandou ela buscar água, né? Vai lá buscar Isso água mesmo, pra mim, lembra? né? E aí ela era praticamente a única negra do recinto e existiu esse processo por conta de racismo. Esse processo chegou a um veredito final. E isso foi, adivinha, anunciado ontem também. No Olha meio do que bololô. Antes do bololô, Ti. Né? Por volta das 8 horas da manhã, já tinha sido noticiado o resultado deste processo. Que no caso, a advogada que acusa a Luísa Sonza de racismo, o processo foi encerrado com um acordo de indenização. Então o caso foi arquivado em agosto, depois que esse acordo ficou decidido entre as partes. Porém, o valor não foi revelado. Ou seja, a Luísa Sonza vai ter que pagar uma quantidade em dinheiro para a advogada por conta do que aconteceu. Tem muita gente achando, e aqui eu só vou falar dados, não estou colocando a minha opinião, apenas informando tudo que está sendo comentado nas redes sociais. Ventilado por aí. Exato, obrigado, tia. Tem muita Imagina. gente achando que foi uma cortina de fumaça Sei. para abafar toda essa história do racismo, colocar essa situação da traição justamente ontem. Então que também Pode ser. poderia ser uma estratégia pensada Verdade. pela equipe de marketing da Luísa Sonza
porque este caso de traição repercutiria muito mais do que a história do racismo. Para além disso, tem muita gente cobrando a Luísa Sonza no sentido de que, quando ela foi acusada de racismo, ela decidiu apenas fazer uma carta aberta sem ir na TV para pedir desculpas. Agora, por conta da traição, ela decide chorar ao vivo para todo o Brasil. Então, quais são, né, os pesos dessa questão moral entre essas histórias? Tudo isso está sendo discutido nas redes sociais, tá, gente? De fato, não somos nós aqui que estamos dando a nossa opinião, de fato, com relação a essa história. Simplesmente contando o pano de fundo disso tudo. Tem gente indo além ainda, né, nessa teoria com relação a tudo, todo esse marketing em torno do lançamento do álbum, do namoro, da traição em si. Tem gente fazendo teorias muito mais elaboradas que essa. Eu vi mais de um vídeo de gente falando que até a Maria, ex-BBB, que é cantora também, gravou um vídeo grandão, 7 minutos aí falando. Você assistiu? Assisti. Falando isso, que assim, quanto tempo levou o relacionamento deles? Quanto tempo leva pra se fazer um álbum com uma música, né? Eu não sei quanto tempo você faz, né? Quanto tempo você elabora um álbum Pra inteiro 4 meses de relação? Pra música estar De que isso pronta. também foi jogada de marketing, É essa a possibilidade? música mais tocada, sei lá em quanto tempo no Spotify, tá em primeiro lugar e tudo mais, estouradíssima a música do Chico, né? Então tem gente elaborando uma teoria nesse sentido, que até a relação teve a ver com o marketing do lançamento desse álbum. Tem gente indo muito além. Inclusive, a ordem das faixas do álbum, a gente tem até o print pra colocar, ó, porque tem a música Chico, certo? Sim. Então tem muita gente juntando ali, ó, Chico, onde é que deu errado, penhasco outra vez, no sentido de estar no penhasco novamente, principalmente Me Sinto Arrasada, Ana Maria. E essa Ana Maria, até falaram sobre essa música também, né? Que o fato dela revelar a traição no programa da Ana Maria, a Duda Beat estava do lado dela e a Duda Beat faz o feat junto com a Luísa Sonza nessa chama música. Ana Maria. E a música chama Ana Maria. Então, assim, tipo, deu pra criar uma teoria da conspiração. Nossa, tá um prato super perfeito. interessante. Essas coincidências todas. E o Penhasco 2, tipo, como é que você sabe que você vai ser traída de novo? Tipo, uma coisa meio doida, assim. Eu confesso que eu fiquei meio... Porque o Penhasco 1 é muito bonita aquela música. E dizem que foi pro Whindersson Nunes, né? Exato, Não é? exato. Então, falando que lá vem o Penhasco 3. E aí, com um álbum desse, você tem a Chico como sua favorita, e aí você se identifica agora com a Penhasco 2, com a que deu errado. É uma construção narrativa, né? Narrativa e existe também mesmo. uma questão no meio dessa história que o brasileiro, por si só, nós somos um povo que a gente ama uma novela. A gente gosta de uma história com início, meio e fim. Verdade. A gente gosta de uma narrativa, a gente gosta do famoso storytelling, que é o termo em inglês. Cenas dos próximos capítulos. Exato. Então, nessa construção narrativa que ela colocou no álbum, que eu vou falar, tá muito bem feita, não dá pra falar que tá... A estratégia da Luísa é realmente muito boa. Só que dessa vez, o tiro saiu um pouco pela culatra, porque as pessoas não estão apoiando a Luísa como a própria imaginou que aconteceria. Pelo contrário, tá todo mundo suspeitando o que realmente aconteceu nessa história. E tem até aquela passagem dela, não sei em qual programa foi, acho que foi do Serginho Groisman, que ela cantou a música do Chico, e um monte de gente gravou a reação do Chico. Foi de Altas Horas. Foi no Altas Altas Horas, É. ouvindo a música. Quer dizer, essa relação para muitas pessoas já não tinha colado, né? Verdade. Já não tava rolando como uma relação assim, uau, E eles volto são a mega falar, Rê, apaixonados. não é no sentido de estamos aqui falando que, nossa, ok, ele ter traído. Não, Que não de é nesse forma sentido. nenhuma. Para não dar esse tipo de leitura, acho bom pontuar. Não é nesse sentido da traição. A traição aconteceu, ponto final. A partir disso, uma estratégia foi bolada para que viesse a público a informação. E fora E nem isso... estamos dizendo, desculpa, tia, te Não, cortar, imagina. que essa teoria da conspiração é real. A gente só tá Sim. ventilando aqui, Existe falando uma o que teoria. foi ventilado. Exatamente. Mas que eu também o que não falaram. duvido. A gente cobrindo show business há tanto tempo, existem estratégias e estratégias. Sim. E a gente sabe que nos últimos tempos, essa história de viralizar, essa história de acontecer e transformar de uma casca de limão, pelo menos uma limonada suíça, Não, o limoeiro inteiro. Estão Entendeu? plantando pé de limão. a gente consegue ver. Então, assim, é o que o Tutu falou. A traição existiu? Existiu. Ah, nós temos esse problema. Como é que a gente vai conseguir reverter essa história? A gente sabe que ela tem uma equipe muito boa e muito engajada em redes sociais. A Luísa Sonza, ela, aos poucos, ela vem fazendo essa transição das redes sociais para a televisão e para o rádio. Porque mesmo a Luísa Sonza sendo um sucesso na internet,
ela ainda não é um sucesso no rádio, que transforma e faz grandes artistas e faz aquela música, teoricamente, se eternizar. A internet vai mudando, vai movimentando e a gente vai fazer. Com o Chico, é um negócio que já estava sendo tocado e que já estava se trilhando junto com as outras músicas que ela fez. Mas que é possível que aconteça toda essa história de marketing, é possível e eu não duvido de nada. Afirmar com todas as letras... Não podemos. É uma Não história podemos, que a gente vai ver com o passar dos anos. Exato. Porque em algum momento vai se falar, olha, você lembra daquele momento? Lembra daquela história? E aí se confirma o que vem acontecendo. Mesmo porque eu acho que aí ela também consegue, junto com a equipe, cuidar de dois problemas. Que eu acho que um é essa coisa da traição, tarará, e o outro, que no The Town, pelo que eu li, ela foi a pior participante feminina do festival. Muitos sites oficiais, Muitos né? sites divulgaram isso, Chegaram que foi a a colocar. pior participação, não é, Sim, Heitor? sim, chegaram a colocar. Ela foi ovacionada, independente da crítica que foi feita, né? Pelo perfil oficial de alguns conceituados, digamos, na área musical. Ela foi ovacionada e aceita pelo público de uma forma gigantesca. E ela tem né? muito público, e ela arrasta muito público. Muito. E ela tem gente que gosta do trabalho dela. Sim, sim. E agradar também, não dá pra agradar todo mundo, Claro, né? concordo. Não dá pra agradar todo mundo. Ah, isso é verdade. Eu acho que assim, existe, vou ser muito franco, existe um preconceito sobre as pessoas que são sucesso na internet. Ah, porque... Não, cara, tem público pra todo mundo. E tá tudo bem. É que talvez as pessoas ainda não conseguiram atingir aquela plataforma gigante, que não é só a internet. É a internet, é o rádio, é a televisão, as revistas e os sites que continuam tendo o seu valor. Eu acho que é uma história toda. Talvez porque ela fala muito com os jovens e ela tem essa história, parece que as pessoas gostam de depreciar, não, é só para aquele gueto. E ela também conseguiu sair um pouco, né? Que era aquela coisa de Luísa Sonza, a mulher do Whindersson Nunes. Isso, Você sim. lembra? No Ela começo, descolou totalmente. desvinculou. É. Ela conseguiu desvincular, né? Porque no começo se falava muito assim, né? De qualquer Falando- forma, tá todo mundo, desculpa, Pam, mas tá todo Imagina. mundo dando parabéns pra equipe de marketing Total. dela. E falando um pouquinho da teoria da conspiração, a Ká Lopes falou algo aqui nas redes sociais, que ela também foi com essa mesma maquiagem no Altas Horas. Então ela tá já analisando aqui. É uma construção de imagem, Ela né? falou, ó, ela já tava com essa mesma maquiagem, assim, mais natural, também no Altas Horas, e é verdade. Sim. Essa é mais Então a talvez verdade, não né? tenha a ver com o choro. Pode já ser, analisando, pode ser. né? Um Pode ponto ser de até vista com o também. contexto desse álbum, porque assim, de fato a Luísa Sonza, ela tem um planejamento visual com relação ao álbum dela, que é muito bem feito e estruturado. Existe um pensamento nos lançamentos das músicas, no videoclipe, das parcerias, tudo isso é muito bem feito e está fazendo um sucesso enorme, como a gente tem acompanhado. Só que essa repercussão também, gente, chega num nível que extrapola muita coisa. As pessoas começaram a ir no bar, que aconteceu a traição. E aí o que até me mandaram aqui foi uma telespectadora nossa, que foi a Mari, falou o seguinte, ó: Tutu, o dono do bar está assustado com o tanto de gente que tá indo lá. Verdade. E até pediram as imagens das câmeras Estão pedindo Ave das Maria. câmeras de segurança Gente. pra ver o Chico. É, pra ver o homem. No banheiro sujo do bar. Com a moça. Eu vou te falar que esse bar é gostosinho, tá, gente? E Eu já pior que fui ele aí. vai ficar famoso por ter um banheiro sujo. É, mas esse bar é gostoso. que é, Era no Rio de Janeiro. No Rio de não Janeiro? É, no conheço, Botafogo. não conheço, É um bar não super conheço. gostosinho. Ah, Vale a vou pena lá, ir. vou Não lá é um qualquer banheiro dia. sujo, que nem ela falou assim, não. Não é. É organizadinho. É só o fato de ser O banheiro. dono do ela bar quis deve dizer que estar é- feliz, né, Porque gente? eu não confio Coitado. em estabelecimento que tem banheiro sujo. Então, exato. Porque quando o banheiro tá sujo, imagina a cozinha, né? Desculpa, é a minha A sinceridade. comida é gostosa, coitado. Agora o bar pode ser prejudicado com Com uma má reputação. É uma reputação. Mas será que ela não falou banheiro sujo pelo fato de ser banheiro? Tipo, fazer isso no banheiro, de qualquer forma, não é, né? De um bar De qualquer. escolher um lugar, né, que não, banheiro não seja pra público, isso. né? Isso, É isso, verdade, nesse sentido. Mas enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Coisa, Eu hein? acho que não encerrou por aí. Ela vai fazer dessa situação um próximo lançamento, sim. É muito provável que isso aconteça. Agora, que é inusitado, né? Muito pitoresco. Um chá traição exibido de manhã no Chá programa. traição é não é? demais. Essa imagem da Ana Maria, essas passagens todas. Sabe outra coisa Uma também coisa que eu acho que é esquisita. pra gente pensar? Porque a Luísa Sonza, ela levanta muito a bandeira feminista, né? Falando muito com as mulheres, com empoderamento, etc, etc. E com 4 meses de namoro faz a música pra um cara... Era melhor ter falado que era pro Chico Buarque.
foi pro Chico Buarque essa música, porque seria sempre pro Chico Buarque. É verdade. Agora falar que é pro Chico Moedas, dançou, não E tem ele mais é jeito. feio. Quem é Chico Não Moedas? faça- é esse. Sim, ok, mas Ah, quem é? sim. O que ele faz? Ele tinha uma pequena Ele tem um influência. O sobrinho do tio Patinho. É que agora é Chico Centavos, Ele é mudou, sobrinho né? do... Como é que chama aquele do... Agora que eu entendi, 2 horas depois. Moedas, Ai, Camilinha, que engraçado. Mas mudou pra Chico Centavos, que não tá valendo muito. E aquela coisa. Mas você ele era o vai- quê? Influencer? Cantor? Ele é o quê? Influencer, ele participa de algumas lives do Casimiro, que bomba nas redes sociais, até fez um vídeo Trabalha em falando alguns bancos com aquela sobre camiseta Posso Te Ajudar, sabe? Em resumo, eu vi um meme que diz tudo. Não faça tatuagem e não faça música. Isso é É maravilhoso. isso. É E isso. siga com amor enquanto ele durar. É isso. Depois você não se arrepende. E não vá para o Surubão de Noronha. Ai, conta isso, vai. Tia. aí, Bora hein? pra esse assunto. Gente, vamos porque é uma polêmica atrás da outra e essa história do Surubão de Noronha vem dar o que falar porque Débora Nascimento entrou no meio dessa história. Porque ela deu uma entrevista para o site UOL, uma entrevista em vídeo. E melhor do que eu ficar contando para você é a gente assistir esse vídeo para depois debater. Só que eu já adianto, ela fala sobre cortina de fumaça. O que significa isso no meio de toda essa história? Ajuda e entra lá no @Gazeta Mulheres para também discutir isso. Olha o vídeo. Então aqui, alguma coisa, porque ela não diz com todas as letras, mas ela vai dando pista e vai dando indícios. Uma coisa que dá pra gente afirmar é que alguma coisa muito grave aconteceu entre ela e o Zé Loreto, porque romperam a relação e ela fala justamente de uma filha que enquanto ela estava amamentando, né, tudo aconteceu. Agora, quem são as pessoas envolvidas? Se é uma pessoa, se são 3, se são 10, se é Noronha inteiro, é uma história que um dia... Defender o indefensável, ela falou, isso Entendeu? é forte, né? Porque são coisas fortíssimas. É. E a gente sabe que houve o rompimento. Então, gente, é uma história que ainda outros capítulos virão. A gente sabe que o Zé Loreto continua contratado da Globo, vem emendando uma novela e um trabalho atrás da outra. Ela não está contratada, até o momento que eu sei, ela não está contratada da TV Globo. Então, muitas coisas aí vão rolando. Agora, uma coisa que eu acho que é um desperdício a Débora Nascimento fora do vídeo. É verdade. Eu acho ela uma concordo. menina muito bonita, Muito talentosa. acho Ela talentosíssima. ficou mais bonita ainda depois da maternidade, né? Isso que eu ia falar. Aí Não ficou é? muito mais bonito depois de virar ex do Zé Loreto, esse É. chato. Eu acho ele chato, Camilinha. Eu sei, tia, você fala isso todo dia que você tem a oportunidade. Ô tia, Eu tinha de uma vez esquecido. por todas, da onde... Porque tem o lance do ranço. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho ranço. Sim. Da onde vem o seu ranço com o Zé Loreto? Dessas histórias que ele aprontou com ela, ela amamentava, aí ele se acha muito... Sororidade, né? tia, É, assim. isso aí também. Esse também. Talvez tenha Solidarizando. sido o Solidariedade. surubão do Loreto. É. Não de Noronha. Ele Eu achei jura muito- de pé junto que ele não traiu. Ele jura? Ele jura de pé junto que não teve traição. E ela terminou por quê? A troco de quê? Ele fala que ele não traiu a Débora. Recentemente até, tá, gente? Esse ano, ele chegou a dar algumas entrevistas pra recordar essa história. Falou que achou que a carreira dele terminaria naquele momento, que não teria mais saída. Pelo contrário, como te falou, a gente vê que mesmo ele não sendo contratado fixo mais do elenco da Globo, ele tá emendando um trabalho atrás do outro. Mas você concorda Ele não comigo que para. alguma coisa de grave aconteceu? Sim, Será que claro pode ter que- acontecido? Pra terminar esse É. relacionamento? Pra Ela não acabar fala uma nem o relação nome com uma dele. neném de 10 meses. Algo grave. Alguma coisa grave. Ela que falou a que é gente não sabe. indefensável, né? Vocês viram? Ela fala assim, a pessoa, ela não fala o Zé, por exemplo, o pai, ela E de fala, não, fato, mas quando você ela- pensa no surubão de Noronha, você fala, gente, mas como, onde, por quê? É, No meio dessa história surgiu um outro escândalo que chamasse tanto atenção contra como essa suposta traição. mais que a traição, né? Que é o que ela Isso. fala. As pessoas não queriam ver o óbvio, então ficaram nessa cortina de fumaça que foi o surubão. É isso que eu entendi. Não, e de fato faz sentido esse, É. o que ela quer dizer. Loucura, Eu acho né? que essa história ainda vai vir. Vai. Porque quando o tempo vai passando, eu acho que você vai colocando tudo no seu devido lugar, Digerindo. as coisas vão se encaixando e você fala, tô pronto pra falar agora. Ele não falou nada, né? Depois dessa entrevista que ela Não, deu. até o momento não. Ele só faz falou muito nada. drama mesmo, falando, ai, nossa, coitado de mim. Ele tem esse lado dramático dele, né?
Mas ele é super aceito, gente. Não foi cancelado, tá tudo bem. É, Não né? aconteceu nada com a carreira dele. Bom, essa é uma novela que já faz um tempo que tá rolando e pelo jeito teremos cenas dos próximos Teremos. E teremos notícias quentes com a tia também. Daqui a pouquinho eu volto, então a gente Nossa, continua o papo. temos. Tá bom? Tá bom. Eu vou dar um Babado. recadinho Isso. bem rápido e já volto pra gente conversar mais. É, já, é. Ai, eu tô sentindo o cheirinho da cozinha já. Não, frango a Zé do Pires. As duas receitas hoje estão de babá, né? Nossa mesmo. senhora. Aquele bolo que a gente vai... Olha Nossa. esse bolo mil Uau. folhas com frutas amarelas. Tem a Fisales, né, que chama essa bonitinha. Fisales. A laranja, aquela laranja Bahia também, bem gostosa, E é um bem crocante saborosa. por fora, é, né? Então, Uma parece que é. farofinha. Será que é o mil folhas? Ai, deve ser mil Esmagadinho. folhas. Nossa, isso vai ficar bom demais. Vai. Pra aplaudir de pé, né? Nossa. É. Falando em coisa boa, tem história Fisales boa é aí, aquela tia? carne que nós leva embora, lembra, Heitor? A gente guarda no A potinho. gente guarda no potinho. O quê? Não, a frutinha que é cara que a gente leva embora, a gente não come a Coloca na nossa parte. Tupperware. A gente penhora na caixa. Ela é tão bonitinha que dá vontade de colocar pra decorar a casa. É verdade, é verdade. É igual Mas o- pitaia, que é linda também. Ai, a pitaia, rosa, né? E é tão Linda. barato, é o quê? R$500 o É quilo? super barata. E o gosto não corresponde ao preço, Não porque é, ela tem gosto de Camilinha? água. Na promoção, esse preço. É. Mas o que não foi legal foram dois atores, um ator e uma atriz, que quebraram uma cama da Globo. Tu. Fazendo o quê? Então, cabelinha. Ah, É, É menina. É, quebraram a cama fazendo os bobice. Fazendo cena. fazendo o quê? As bobice. Bobice. Foram fazer bobice em cima da cama. Uma cena picante. Foi uma cena, Heitor, isso mesmo. Uma cena picante. Cauã Raymond e essa linducha da Bárbara Reis estava ali para gravar uma cena de sexo. Foram transar sexo da novela e quebraram a cama. Meu Deus. E não só quebraram a cama, como Cauã Raymond ainda gravou o momento. Vamos ver? Vamos. Roda, faz favor. O que aconteceu aqui? Cai, Aline. Quebraram a cama. Ô, Jeff, o que foi aqui? Antes de rodar, só no ensaio já quebraram a cama. Ei, que é isso? Eita. E aí, pode agora? Tá seguro? Pode ou não pode? Daqui a pouco? Vamos esperar então. Se tem uma coisa que eu adoro, são cenas de bastidores. Ah, é muito bom. De novela, de filme, é muito legal, né? Tia, dá pra quantas reclamar, camas né? você já quebrou na sua vida? Meu Deus. Olha, eu, na verdade, eu não, assim, dessa forma deles, não, nunca Não? nenhuma, não. Eu já quebrei os estrados de cama, né? E quando nós fazia cama de gato, vocês lembram disso? Mas Aquele isso com era elástico? brincadeirinha de elástico. É, não é? Não, tinha cama de gato que você tirava o estrado, deixava só o colchão pra pessoa deitar. E Isso é brincadeira de faculdade, de universitário, né? Gente, eu nunca ouvi falar nisso. Nunca? Não. Você chegava assim, tinha a cama da pessoa, e hoje em dia é mais cama boxer, né? Sim. Antes era de extrato, Você tira né? estrado e deixa só o colchão Isso, você pra tirava o pessoa deitar e- extrato e deixava só o Melhor é colchão. fazer isso em beliche, né? Uma vez eu fiz, menina. Uma vez eu fiz, a pessoa já veio nos dois, ó, uma prima minha. Nossa, tia, como você era legal na Eu adolescência. era bem assim, esquisita, traquina. Bem traquina A senhora mesmo. era sapeca. Sapeca. Nossa. Agora, não dá pra reclamar da intensidade da cena, né? É. Se alguém for questionar a intensidade da cena, porque não é qualquer um que consegue quebrar uma não cama. estão entregues ao personagem. E a risada dela muito gostosa, né? Dela chorando de rir da situação. É. Posso só Foi no fazer um ensaio, desabafo? vocês viram o moço falando? Isso, imagina a cena real. Então, E você viu que essa cama ainda tem estrado, mas não era cama box. Então era uma É. cama que podia quebrar ou podia brincar de cama de gato também com eles. Olha lá, né? é. Quer dizer, Mas queria fazer um desabafo, porque olha, não dá pra Globo ter essas coisas e não ter um video show, gente. Socorro! Alguém aí, pelo amor de Deus, da direção da Globo, vai falar, nossa, Tiago, você tá se vendo. Não, cara, porque é um programa bom, aonde a gente vê um outro lado da televisão, igual esse. Essa era uma cena que a gente ia ver no video show e falar assim, caramba, e acontece mesmo? Porque olha Olha o que jeito. gostoso. A situação, É, né? Entendeu? bom. Agora, vocês acham que isso aconteceu porque eles não investiram o suficiente na cama? Era uma cama, assim, do material um pouquinho duvidoso? Parece, não parece uma cama bem simples, É, antiguinha? eu não sei. Ou será que a intensidade da cena foi realmente, assim... é que parecia De uma quebrar cama mais cama. cenário mesmo, É, né? Não então, parecia é ela gráfica, tão, né? É.
Mais simples. Tinha até né, uns mais caixotes simples. embaixo. Ô tia, e é extrado, tá? Extrato, O né? extrato é aquilo que a gente tira no banco. Ah, tá. É. Aquele que a senhora não gosta. Ai, Aquele não, que a mesmo, gente nossa. chora às vezes quando a gente No imprime. final do mês a gente fala, meu Deus. Então, extrato é o do banco, É. estrado é da cama. Isso, é Aí esse. tem do estrado de tomate, né? Que é aquele que vem... Extrato. É, esse é outro também? E extrato. tem a estrada. Ai, meu Deus do céu. Tem Ai, muita ficou gente. confuso. Mas olha, vou falar uma coisa pra vocês, voltando da cama. Mas é distrair. Aquele rapaz, aquele rapaz calvo que faz Ana Maria Braga, aquele que é super legal, O repórter. o repórter, Ah. ele deve ter ido lá gravar com a turma. Se bobear, foi ele que quebrou a cama. Que lembra a vez que ele atrapalhou a cena da Glória Atrapalhou, Pires? sim. Ela ficou Claro. brava, Verdade. lembra Ficou com ele? muito brava. Que o Cauã socorreu ele. Isso! Que foi só o Cauã que Cauã deu foi atenção. parceiro, Cauã É, foi falou, Cauã "Ah, foi brother. Foi simpático. E a gente tá falando da Glória Pires, ela já falou que não move mais o lance da dramaturgia pra ela, né? Ah, Deu ela vai entrevista aposentar? falando que depois dessa novela aí acaba o vínculo dela de décadas com a Globo e aí ela segura a onda e não quer mais a dramaturgia. Não quer mais brincar disso? Não quer mais brincar disso. Coisa. Tem que ver Vale Tudo que nem eu tô vendo, gente. verdade. Aí você vai ver a Glória. Porque teatro ela não fez nunca na carreira dela, Não. né? Que coisa, A né? Glória num dos seus melhores momentos, né? É, Ai, nossa. que novela. Glória em Maria de Fato. A Dias de Peste. Glória. A peste é o Peste. Você tá cão. assistindo de novo? Eu nunca vi, eu tô vendo pela primeira Ah, vez agora. tá. Tô vendo pela primeira vez em novelão, gente. Novelaço. É boa, né? Novela Como boa. que chama mesmo, Heitor? Vale tudo. Vale Vale tudo. tudo. Vale Vale tudo, novelão. Vale tudo. Agora, uma novela que a gente tá acompanhando há um tempo é a da Larissa Manoela. Ai, meu Deus. Não é? Verdade. E nós temos um pequeno desdobramento dessa história. Porque vocês recordam que a mãe da Larissa Manoela está sendo investigada por intolerância religiosa. Ah, verdade. Certo? Sim. Isso aconteceu depois daquele print que foi exposto nas redes sociais e todo mundo viu que de fato ela tinha ali uma forma bem Do chula. Natal, né, Heitor? Exatamente, que foi esse print aí. Nesse sentido, gente, o noivo de Larissa Manoela, o André Luiz Frambá, ele foi ontem na delegacia lá no Rio de Janeiro para dar um depoimento para falar sobre essa história de intolerância. Então, para dar a fala dele sobre o que aconteceu. E ele teve que ir, porque ele não queria, né? A Larissa Manoela, ela conseguiu, através dos advogados, um habeas corpus para não precisar ir até a delegacia e dar um depoimento contra a própria mãe. Nesse sentido, os advogados fizeram um trabalho, conseguiu livrar. Só que o noivo dela teve que ir de qualquer jeito. A delegacia não liberou o depoimento dele. Ele chegou a ficar por volta de 2 horas ali dentro da delegacia no Rio de Janeiro. E o que foi dito pelos advogados foi o seguinte: vale ressaltar que o ator não fez ou não fará nenhuma denúncia sobre o caso, até porque a instauração deste inquérito independe de sua decisão. Porque não foi ele que entrou com a denúncia na delegacia, né? A delegacia foi feita de outra forma. E aí, da Larissa Manoela foi dito exatamente isso. Após a Larissa ter sido intimada para depor, ingressamos com habeas corpus em virtude dela ser filha da suposta investigada e, por esta razão, não ser obrigada a testemunhar contra a mãe e nem comparecer para depor se não quiser. Disse, então, os advogados que representam Larissa Manoela. O caso continua investigação continua valendo e não saiu ainda o resultado final perante essa situação toda. Nós vamos atualizando conforme vai saindo notícias sobre este caso. Que bom que ela ficou de fora, né? Menos uma polêmica envolvendo as duas. E querendo ou não, é a própria mãe, Sim, então... depor contra. Independente de qualquer coisa, é algo que gerou um desgaste a mais, é um ruído entre a relação. E, na verdade, esse processo só tá rolando, ela tem uma participação nessa história, porque foi ela que vazou esse... Foi ela, né, que vazou. O print foi publicado, na verdade, se eu não me engano, pelo Lucas Pazen do UOL. Mas o print da conversa em si não foi divulgado a pessoa que vazou, quem vazou e como chegou. Mas é do telefone este dela, print. era a conversa dela com a mãe, né? Exatamente. Né? Enfim. Mas, de qualquer forma, ela conseguiu se safar dessa situação e não vai depor contra a mãe.